Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, 26 de fevereiro de 2022, dia em que celebramos também a memória de Nossa Senhora, nós queremos elevar a Deus o nosso hino de louvor. No céu refúgio a aurora, e nasce um novo dia, as trevas se dissipem, a luz nos alumia. Bem longe os fantasmas, os sonhos e ilusões, do mal que vem das trevas, quebremos os grilhões. Na aurora derradeira, possamos preparados, cantar de Deus a glória, na sua luz banhados. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, e ao Divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Coloquemos diante de Deus a nossa intenção pessoal para o dia de hoje, também as pessoas pelas quais nós queremos rezar. Concedei ao Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus diz: Deixai vir a mim as criancinhas. Marcos capítulo 10, versículo 14. Os discípulos viam as crianças como um estorvo para a missão de Jesus. Jesus, no entanto, diz que quem não se tornar como criança não poderá entrar no reino dos céus. Marcos capítulo 10, versículo 15. A criança é em tudo dependente de seus pais, para que tenha casa, comida, vestuário, educação, saúde, amor e espiritualidade. Ela se abandona nas mãos dos pais, esperando que deles venham atitudes que as protejam e as cuidem em todos os sentidos. É este dever ser o nosso comportamento diante de Deus. Pelo batismo nos tornamos filhos e filhas de Deus. Por isso devemos nos abandonar em suas mãos, acreditar na sua providência, acreditar que Ele está agindo em nosso benefício. É nesse sentido de confiança e abertura à graça de Deus que as crianças são nossos exemplos. Em Mateus, Jesus nos diz: Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. As crianças se jogam nos braços de quem acolhe. Assim deve ser a nossa atitude para com Deus. O Evangelho também diz que trouxeram-lhe então crianças para que as tocasse. Marcos capítulo 10, versículo 13. As crianças foram levadas até Jesus para que Ele as abençoasse. Elas não foram sozinhas, elas foram conduzidas por alguém. Esta é a missão dos pais: levar as crianças até Jesus, para que recebam dele as bênçãos divinas. O primeiro momento em que os pais devem levar seus filhos e filhas para Deus é para serem batizadas, para que se tornem filhos e filhas de Deus.
Em casa, os pais devem instruir os filhos sobre as realidades espirituais, ensinando-as a rezar, a ler e meditar a palavra de Deus, a participar da Santa Missa ou do culto dominical a cada domingo. As crianças, a partir dos 7 anos, quando já possuem o uso da razão, têm a obrigação de participar da missa, mesmo que não comunguem. Só que nesta idade elas dependem que os pais os levem. Se os pais não vão na missa, os filhos também não vão. Os pais devem prestar contas a Deus sobre a formação espiritual que estão dando aos seus filhos e filhas. Provérbios diz: ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Provérbios 22:6. Na idade certa, os pais devem colocar as crianças na catequese para receberem os sacramentos da iniciação à vida cristã. Depois que receberam a primeira Eucaristia, devem ser orientadas a se confessarem anualmente. Ou seja, que os pais eduquem as crianças a serem verdadeiros cristãos, filhos e filhas de Deus. Marcos 10:14 também diz: deixai as crianças vir a mim. Significa também que toda criança concebida no ventre de sua mãe tem o direito de nascer. O Catecismo nos diz: a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido nos seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Através do profeta Jeremias, Deus diz: antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de nascermos, Deus já pensou a vida de cada criança que vem a este mundo. Por isso, quem comete aborto comete um pecado gravíssimo contra Deus. Por isso, quem faz o aborto e quem colabora para que ele aconteça, recebe da igreja a pena da excomunhão late sententia, ou seja, a excomunhão automática. O livro do Gênesis diz: pedirei contas do sangue de cada um de vós. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado, pois a imagem de Deus o homem foi feito. Gênesis capítulo 9, versículos 5-6. O livro do Êxodo também adverte: não matarás o inocente, nem o justo. Êxodo 23, versículo 7. A Didaqué também já dizia: não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Visto que deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção, o embrião deverá ser defendido em sua integridade, cuidado e curado, na medida do possível, como qualquer outro ser humano. A partir do momento em que o óvulo é fecundado, toda a carga genética do nascituro já está ali presente. Por isso é vida humana e merece o direito de crescer, se desenvolver e nascer. As crianças são a bênção de Deus e devem ser acolhidas pelos pais como tal. Cabe a eles acolher, cuidar e zelar, para que cresçam em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Jesus diz: todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos ao Senhor, pedindo para que todo pai, toda mãe seja capaz de acolher com alegria os seus filhos e que os ajude a formarem espiritualmente a sua fé através da formação espiritual dada em casa, para que cada pai consiga colocar seu filho e filha no caminho de Deus Pai e da sua salvação. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sede propício, Senhor, ao vosso povo, para que, repelindo sempre o que vos desagrada, se alegre em cumprir a vossa lei. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,
pela intercessão de Nossa Senhora do Sorriso, a vós, a vossa família, o dia de hoje, todas as pessoas pelas quais nós rezamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.